Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, a paz do Senhor seja abundantemente derramada sobre cada um de nossos corações e dos nossos queridos. É um prazer me dirigir a todos vocês na noite desta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Eu quero compartilhar com vocês, a título de uma mensagem pastoral nesta terça, o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao verso 12, conhecidíssimo texto das bem-aventuranças. Eu farei a leitura do texto, ou dos versículos, na medida da exposição, ok? Bem, vamos começar pelo início. Cada versículo, pelo menos os de números, os de números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 tem no seu início a palavra bem-aventurado. Queridos, este é um termo que no grego significa próspero, bem-sucedido, feliz, realizado. Então, esta é uma citação bíblica de Jesus, de prosperidade, de felicidade, de realização e, evidentemente, de bem-aventurança, ou é uma descrição da condição íntima, lá de dentro, que deve habitar, que deve morar, que deve residir a vida de todo o salvo, de todo eleito, de todo aquele que caminha com Jesus, que anda com Jesus, que vive uma vida essa voltada para o Senhor, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma carolice, absolutamente nada disso. É importante ressaltar, como bem diz o comentarista Moody, que eu gosto muito de usar, que as beatitudes ou bem-aventuranças, elas não são primordialmente promessas individuais. Antes, são uma descrição do indivíduo. Não mostram ao homem como ser salvo, mas descrevem as características manifestas por aquele que nasceu de novo. Então ela não é uma provocação de salvação, ela é resultado do salvo. É diferente. Vejam o verso de número 3, que é por onde começaremos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito aqui no verso 3, queridos, significam o oposto dos espíritos orgulhosos, soberbos, arrogantes. Aqueles que reconhecem a sua pobreza nas coisas espirituais e permitiram que Cristo suprisse as suas necessidades, tornando-se os herdeiros do reino dos céus. O pobre de espírito aqui, diz o texto, né? Bem-aventurados humildes aqui não é pobre de espírito, no sentido de que aquela pessoa ela tem um caráter dúbio, porque ela é pobre de espírito, que ela não consegue ver a dor do outro. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Humilde de espírito. A ideia é, olha, dependa de Cristo, precise de Cristo, recorra a Cristo, reconheça a sua insignificância e recorra a Cristo. Essa é a ideia do humilde de espírito. Olhem os versículos 4 e 5. O 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os que choram traduz um sentimento de angústia. Mas vejam, essa angústia é por causa do pecado que caracteriza o homem bem-aventurado.
Eu não choro por chorar, eu choro porque vejo a minha miséria como pecador, diante de um Deus santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, com quem eu me relaciono. O arrependimento genuíno concede o conforto para o crente. Considerando que Cristo levou sobre si os pecados de todos os homens, o conforto do perdão completo está à disposição imediata. Então, eu me vejo pecador, me reconheço pecador, me confesso pecador ao Senhor. Isso com humildade, não com arrogância, com prepotência, com humildade. E derramo lágrimas por perceber o meu estado de pobreza espiritual, de miséria, por causa do pecado. Aí o Senhor estende sobre mim sua graça e o seu perdão. A palavra mansos, só Mateus menciona. É uma absoluta alusão, ou uma alusão óbvia ao Salmo 37, verso 11, que diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ressalta-se que a fonte dessa mansidão é Cristo, que a concede quando os homens submetem-se à sua vontade. Isso nos faz pensar em mudança de vida. A mansidão aqui não é um exercício pessoal de abrir mão de certas prerrogativas, de se vingar, de ir à forra. Não é isso. A mansidão aqui é um reflexo do caráter de Cristo na vida daqueles que o seguem. É uma mudança de comportamento na vida dos servos de Deus. E a frase herdarão a terra indica, denota o reino messiânico terreno. Olhem o verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão salvos. Fome e sede de justiça indica e implica uma paixão profunda pela justiça pessoal. Tal desejo é evidência da insatisfação como alcance espiritual atual. A pessoa percebe-se por conta do pecado, há muita injustiça, coisas que não deveriam acontecer e acontecem. Já os misericordiosos, do verso 7, porque diz bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, são aqueles que põem em ação a piedade e podem esperar a mesma misericórdia, tanto da parte dos homens como da parte de Deus. Então são as pessoas que têm compaixão pelos outros. Os limpos de coração, no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. São aqueles cujo ser moral está livre da contaminação do pecado, sem interesses ou lealdade divididos. Já os pacificadores, do verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores no reino serão reconhecidos como participantes da natureza pacífica divina e serão devidamente honrados. Esse pacificador não é apenas uma pessoa que desfruta de paz em seu ser e de alguma maneira procura promover a paz entre as pessoas. É fruto da relação com Cristo. É resultado. E os versículos 10 a 12, o 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam, a perseguição aqui é por causa da justiça. Os perseguidos por causa da justiça tem a ver quando se estabelecer o reino messiânico, aí as injustiças serão todas sanadas. E mesmo dentro desse reino, a presença de homens com natureza pecadora, porque nós estamos aqui numa escola de interpretação
escatológica pré-milenista tradicional, entendendo que o milênio é literal. Então, haverá a presença de pecadores, tornando possível o mal mesmo no milênio, ainda que imediatamente sendo julgados nesse período. E por último, o verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os profetas aqui no verso 12, querido, eram os videntes do Velho Testamento que profetizaram o reino e proclamaram seu caráter de justiça. Eles encontraram a mesma oposição ao longo dos seus ministérios. Aqui há uma perseguição por causa da pregação da palavra do Senhor. Queridos, as bem-aventuranças, elas não são situações que provocam salvação. São resultados de salvação na vida do crente. São manifestações de caráter, de postura, que devem habitar o coração daquele em que Cristo habita, Cristo mora, pessoas que se identificam com Cristo e que o seguem. Não é apenas promessa de prosperidade, é manifestação de traço de caráter e de personalidade. Que a graça do Senhor nos ajude. O Senhor nos abençoe com seu consolo e conforto e com sua paz. Amém.